Fala, meu tchutchu, professor Rafael Marques, mais uma vez na área. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o experimento de dois Power Rangers da ciência, conhecidos como Mendelssohn e Stoll. Meu amigo, esses camaradas eles fizeram um experimento super elegante para conseguir comprovar ou não o pensamento do Watson e do Crick em relação à replicação do DNA, que eles já haviam proposto na época deles, que a replicação seria semi-conservativa, como você viu no vídeo anterior, né? Então vamos ver como é que vai funcionar o experimento desses camaradas. Olha só, moçada. Bom, em relação ao experimento do Mendelssohn e do Stoll, primeira coisa, tchutchu, que você vai precisar saber é que eles utilizaram versões diferentes de isótopos de nitrogênio. Você tem, moçada, o tal do isótopo 15 do nitrogênio, que é conhecido como nitrogênio pesado, e você tem também o nitrogênio 14, que é conhecido como nitrogênio leve. Então o que aconteceu? Em primeiro momento, eles introduziram as bactérias em um ambiente que apresentava o tal do nitrogênio 15, é o nitrogênio pesado. E aí o que aconteceu? As bactérias viveram por bastante tempo nesse ambiente, todas as moléculas de DNA que elas apresentavam era formado a partir do nitrogênio 15, considerado nitrogênio pesado. Em algum momento essas bactérias elas foram transferidas para um ambiente com nitrogênio leve, com nitrogênio 14. É aí que entra o grande lance do experimento do Mendelssohn e do Stoll. Imediatamente após a transferência, tchutchucos, você teve lá uma amostra que foi retirada logo após essa transferência. Olha só o que aconteceu, moçada. Você tem uma geração parental em que as duas fitas do DNA apresentavam o nitrogênio pesado. Quando eles fizeram a centrifugação, o material pesado decantou no fundo do recipiente. Isso mostrou para eles que a molécula de DNA da primeira geração apresentava as duas moléculas com nitrogênio pesado. Bom, com 20 minutos após a primeira retirada, você teve agora uma segunda retirada e você tem, portanto, uma segunda amostra de DNA. Essa segunda amostra, 20 minutos depois da primeira, foi tempo suficiente para que as bactérias concluíssem um ciclo de replicação, que o DNA fosse replicado, moçada, uma vez. Resultado disso, você teve, fofinhos, a molécula de DNA apresentando a seguinte estrutura. Aqui a molécula de DNA original separou a fita vermelha para um lado, fita vermelha para o outro, e a fita azul foi a fita recém-sintetizada, lembrando que agora essa bactéria está localizada em um ambiente que a fonte de nitrogênio é nitrogênio 14. Então a fita recém-sintetizada nada mais justo do que ela apresentar nitrogênio 14, já que é aquele que é disponível no ambiente que elas vivem. Então agora você tem uma molécula nitrogênio 15 da geração passada, nitrogênio 14, que foi sintetizada nesse momento. Perceba que a molécula com nitrogênio 15 foi conservada na próxima geração. Por isso que a gente observou a molécula de DNA um pouco mais leve do que a primeira, onde após a centrifugação ela não decantou até o final. Então você tem uma fita, como mostra aqui, uma fita 14 e uma fita 15 naquilo que eles chamaram de primeira geração. Eu sei que após 40 minutos eles fizeram mais uma coleta. Lembra lá, moçada, 40 minutos deu tempo às bactérias fazerem 2 ciclos reprodutivos. Então, agora eu peguei o seguinte, eu peguei a primeira geração, que eram essas bactérias aqui, e permiti que elas se replicassem mais uma vez. Resultado, molécula vermelha para um lado, molécula azul para o outro. Molécula vermelha vai receber uma fita complementar, uma fita recém-sintetizada azul. Molécula azul recebe uma fita azul complementar, portanto você vai ter as duas fitas azuis aqui. Essa outra molécula, mesma coisa, separou vermelho, separou azul, tchutchu. Fita vermelha vai receber azul complementar, fita azul vai receber fita azul complementar. Então, o que eu tenho agora? Metade das fitas híbridas, 14 e 15, e a outra metade das fitas eram totalmente azuis,
totalmente lá apresentando nitrogênio 14. Resultado, moçada, perceba que a fita vermelha ela se conserva geração após geração. Então você tem fita vermelha que se conservou na próxima geração, que se conservou na próxima, e essa lá era a grande ideia do Watson e do Crick, imaginando que a molécula de DNA que existe na geração anterior se conserva para a construção de uma molécula de DNA nova nas próximas gerações. Valeu, moçada? Lembrar que esse fenômeno é importante porque a molécula de DNA que é construída agora é construída com base, né, nas informações de uma molécula de DNA ancestral. Isso é o que explica, né, o filho de um ser humano ser um ser humano. É isso que explica o filho de uma mosca ser uma mosca também. A hereditariedade entre as gerações ocorre mediante essa conservação. Lembre-se também, Tchutchuco, que quando você vai construir uma molécula do DNA inteiramente do zero, você tem que construir 2 novas moléculas de DNA. Então você tem muita chance de errar, tem chance de errar. Sem falar que você não tem uma base de informação e quais as informações que esse DNA deve apresentar. Agora, quando você já tem uma que já existe e você só faz construir uma outra fita complementar a uma que já existe, você tem uma chance, quer dizer, cai pela metade a chance de ocorrerem mutações genéticas. Falou, moçada? Fique ligado aqui para novas informações. Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Falou!